Agora eu vou só compartilhar com vocês. Então, Oi, professor. olá, olá. Ok. Olá, pessoal. Vamos, então, continuar aí a resolução das questões. Todos me ouvem bem? Sim. Sim. Legal. Legal, maravilha. Então, vamos lá. Vamos à nossa primeira questão aqui, ó. A primeira questão mostra aí um infográfico, né? Falando dando um perfil aí da seleção, da delegação brasileira que foi para os Jogos de Londres, em 2012. Então, aqui, ó, nesse raio-x aí da delegação, ele mostra para vocês aqui, ó, a quantidade de atletas masculinos e a quantidade de atletas femininos, né, que foram, homens e mulheres que foram aos Jogos, né? Ele dá em número isso aqui e dá em porcentagem também, né? Ele fala aqui, mostra um outro gráfico da idade média desses atletas, tanto da parte masculina quanto da parte feminina, de 28,4, idade média dos homens, 26,2, idade das mulheres, idade média. Mostra aqui também a atleta mais jovem, né? A Ana, com 16 anos, e o atleta mais velho aqui, se eu não me engano, o Serguei, com 44 anos. E diante dessas demonstrações aqui, gráficas para vocês, ele tem aqui várias afirmativas. Então, vamos analisar aqui. Ele diz aqui, assim, podemos afirmar, né? De acordo, observe o quadro abaixo. Podemos afirmar que... Aí vamos ver aqui quais são as possíveis opções, né? Então, fazendo aqui a primeira questão, vocês têm no gráfico, vocês podem ver lá que são 137 homens, 123 mulheres, né? A idade média dos homens é 28,4. A idade média das mulheres é de 26,2 anos, né? Então, ele tem as afirmativas lá, que a primeira afirmativa é sobre a idade média de homens e mulheres, juntas, né? Então, olha só, pessoal, aqui eu botei IMH como sendo idade média dos homens. Então, a idade média dos homens, o que eu vou fazer para obter a idade média dos homens? Eu vou somar tudo que é a idade, né, de homens que foram para as Olimpíadas e dividir por esse número. Por exemplo, ele fala que foram 137 homens. Então, aqui, ó, a idade média dos homens vai ser a somatória de todas as idades, as 137 idades, dividido por 137, que é o número de homens, né? Só que ele já disse, ó, que a idade média dos homens é de 28,4. Então, 28,4 é igual à soma de todas as idades dividido por 137. Então, se eu passar esse 137 multiplicando para cá, eu vou ter que a soma de todas as idades dos homens vai ser de 3.890,8, porque eu multipliquei esse 137 com esse 28,4. O mesmo raciocínio eu vou aplicar para descobrir qual é essa soma aqui da idade das mulheres. Então, olha lá, o IMM aqui eu estou chamando de idade média das mulheres. Vai ser igual à soma de todas as idades dividido por 123, que é o número de mulheres. Ok? Então, ó, ele já me disse aqui que a idade média é de 26,2.
Então, quando eu faço isso aqui, eu vou multiplicar agora 123 por 26,2. Esse sim aqui é a soma das idades das mulheres, 3.222,6. Ora, a primeira afirmativa, ele pede o seguinte, qual ele fala sobre a idade média de homens e mulheres juntos. Então, eu vou somar aqui, ó, a idade média dos homens com a idade média das mulheres. E vou dividir pelo total de atletas, que são 137 homens com 123 mulheres, que dá 260. Quando eu faço essa divisão, eu obtenho aqui uma idade média de homens e mulheres de 27,35. Professor, o Luiz Otávio vai entrar pelo norte, agora que nós chegamos em casa, tá bom? Pois não, fique à vontade. Obrigado. Então, o que acontece? Olha lá, 27,35 é maior que 27,3 ou 27,30. Então, quando eu olho aqui as afirmativas, de cara já veio a nossa resposta. Ó. A idade média dos atletas masculinos e femininos que foram a Londres é maior que 27,3. É maior, porque esse número aqui que a gente achou, 27,35, é maior que 27,3. Então, a resposta desse nosso problema é a letra A. A resposta da primeira questão, então, é a letra A. Entenderam esse raciocínio, turma? Sim. Acertaram a questão ou tiveram dificuldade para fazer? Eu entendi o raciocínio, mas eu não acertei a questão. Mas se você fosse fazer agora, já saberia fazer. Acho que sim. Legal, legal. Que bom. Então, ó, a resposta é a letra A. Vamos passar para a segunda questão. Isso aqui, tá, pessoal, são os cálculos da questão, tá? Que eu não botei lá na mesma página, mas esses são os cálculos para a gente chegar naquele 3.890, ó. Vocês têm aqui, ó, 3.890 foi esse 137 multiplicado por 28,4. Então, quando eu faço isso aqui, ó, 28,4 vezes 137, eu posso esquecer essa vírgula, faço essa multiplicação direta aqui e depois eu ponho a vírgula. Como só tinha uma vírgula aqui, eu ponho só uma aqui. Isso aqui foi para achar o número da idade média das mulheres, a soma delas, que deu aquele 3.222,6. Mesma coisa, ó, mesma coisa. Se vocês forem ver aqui, ó, eu vou multiplicar 123 por 26,2. Dá esse resultado aqui por causa dessa continha aqui, ó. Tá? E, no final, eu fiz o somatório das idades de homens e mulheres e esse valor aqui foi dividido por 260. Né? Como tinha esse vírgula 4 aqui, eu tirei essa vírgula daqui e botei um zero aqui. E aí eu comecei a fazer a divisão normal, que deu 27,35. Esse valor aqui, que é maior do que essa proposta aqui, de 27,3. Ok? Então, essas continhas aqui, elas não surgiram do nada, elas vieram exatamente desses cálculos aqui. Tá bom? Vamos, então, à nossa segunda questão aqui. Ó, na sequência, pessoal, ele dá um gráfico aqui de pizza, né? Que a gente chama de gráfico de pizza, esse tipo de gráfico, porque ele tem esse formato aqui das fatias de uma pizza. E ele, ao invés de dar porcentagens aqui, ele dá o número de atletas. Então, ele está dando aqui, ó, que 135 atletas participaram pela primeira vez de uma Olimpíada. 77 atletas participaram pela segunda vez, 28 pela terceira, 15 pela quarta, 3 atletas participaram pela quinta vez e 2 atletas participaram pela sexta vez. Então, aqui, em função desse gráfico, ele
diz o seguinte aqui, ó, podemos afirmar, portanto, o seguinte. E aí vem as alternativas aqui. Aqui a questão é inversa. Ele, em função desses números aqui, e sabendo que vocês têm 260 atletas na delegação, vocês vão calcular as porcentagens desses participantes aqui. Qual é a porcentagem dos atletas que participou pela primeira vez? Aí vocês vão fazer esse número aqui pelo total de atletas. Qual é a porcentagem dos que participaram pela segunda vez? Esse número aqui dividido pelo total de atletas multiplicado por 100. Então, fica mais ou menos assim, ó. Vamos lá. Nossa segunda questão. Aqui nós temos o gráfico, que é o que mais interessa para a gente. Nós sabemos aqui também que o total de atletas da delegação é de 260, né? E aí vem aqui as alternativas. Se nós formos olhar as alternativas, olha o que elas falam aqui. A letra A, menos da metade dos atletas estavam participando pela primeira vez de uma Olimpíada. Gente, nós temos aqui 260 atletas no total. Qual é a metade de 260? R$130. Exatamente. A metade de 260 é 130. Quantos atletas aqui no gráfico vocês estão vendo que estão participando pela primeira vez? 135. Então, não é menos da metade. Então, isso aqui está errado, né? Aí ele fala aqui, ó, letra B, aproximadamente 1,2% dos atletas em Londres estava em sua quinta participação em Olimpíadas. Então, eu vou aqui, ó, a quinta participação tinham 3 atletas. Eu vou pegar esse número aqui, ó, que estava na quinta participação, que são 3 atletas, e vou dividir pelo total de atletas. Eu vou saber a porcentagem desses 3 atletas aqui em relação ao total da delegação. Então, quando eu faço 3 dividido por 260 e multiplico por 100, eu acho aqui 1,15%. E aqui a letra B diz assim, ó, aproximadamente 1,2%, aproximadamente, hein, pessoal? Aproximadamente 1,2% dos atletas estava em sua quinta participação. Bom, 1,15% é aproximadamente igual a 1,2%. Mas eu vou deixar isso aqui quietinho por enquanto. Vamos ver qual foi a outra afirmação dele, ó. Os atletas que estão, a letra C, os atletas que estão em sua terceira participação correspondem a 28% do total de atletas. Ora, a terceira participação são 28 atletas. Então, 28 dividido pelo total vezes 100 dá 10,76%. Então, a letra C está errada também. Vamos ver a letra D. A letra D fala assim, os atletas com mais de 2 participações em Olimpíadas correspondem a aproximadamente 15% do total de atletas. Os atletas com mais de 2 participações. Quem são os atletas que têm mais de 2 participações? São esses aqui, ó, os que têm 3, os que têm 4, os que têm 5 e os que têm 6 participações. Então, se eu somar todos esses números aqui, né? Se eu somar todos esses números aqui, eu vou ter o 2 mais 3, 5, 20, com 15, 20, com mais 28, são 48 atletas. 48 dividido pelo total de atletas, que são 260, multiplicado por 100, eu vou ter 18,46%. Então, aqui ele fala que os atletas com mais de 2 participações correspondem aproximadamente a 15%. Não é aproximadamente, 18% já passou de 15%, né? Não é próximo, não. E aqui na letra E fala que aproximadamente 25% dos atletas em Londres estavam em sua segunda participação. Quem estava na segunda participação eram esses 77 atletas aqui. Então, 77 dividido por 260 vezes 100
dá 29,61%. Isso aqui também não corresponde a 25, né? Então, aqui, ó, a nossa letra B de bola, né, é que realmente está mais próximo. Ó. 1,15 é aproximadamente igual a 1,2%. Né? Então, a resposta aqui, ó, da nossa questão é a letra B de bola. Tá? Até porque se eu fosse arredondar isso aqui, como aqui é 5, esse 5 ia sumir e ia passar, esse 1 ia virar 2. Então, viraria 1,2% de atleta. Tá? Se eu fosse fazer esse arredondamento. Bom, Eu fiz tudo por então, regra de 3 e deu 1,1. Aí eu 1,1. arredondei. Ok. Legal, legal. Muito legal. Então, ó, deu aqui a gente fez letra a letra, né, para verificar isso. Mas como você fez também, você chegou ao mesmo resultado. Legal. Então a resposta seria a letra B. Alguém tem alguma dúvida nessa questão, turma? Não? Então Não. vamos lá para a nossa terceira questão, então. Bom, aqui estão as continhas, tá, pessoal? O 3 dividido por 260, né? Aí ele vai dar aqueles números aqui. Quando eu multiplico isso aqui por 100, ó, eu ando duas casas, uma, duas. Aí fica o nosso 1,15. O 28 dividido por 260, ó, dá 0,107. Aí quando eu multiplico por 100, anda duas casas, fica o 10,7. E assim os outros números também, né? Essas continhas aí com números decimais, né? Vocês deverão saber disso. Bom, a nossa terceira questão é sobre pesca, né? Então ele fala assim: pesca excessiva ameaça 30% das populações de peixes, afirma a ONU. Então, FAO aponta riscos social e econômico do desaparecimento de espécies. Conservação da biodiversidade marinha foi debatida na Rio+20, em junho. Relatório divulgado pela Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, a FAO, né, sigla em inglês, informou que a comunidade internacional tem que fazer mais para garantir a pesca sustentável no mundo e alertou que quase 30% das populações de peixes correm risco de desaparecer devido à pesca excessiva. Então, dados da FAO de 2012 mostram que o setor pesqueiro produziu a cifra recorde de 128 milhões de toneladas de pescado para consumo humano. Uma média de 18,4 quilos por pessoa, proporcionando 15% da ingestão de proteína animal a mais de 4,3 milhões de pessoas. Bom, isso foi aqui um fragmento de uma reportagem do jornal o Globo, né? E aqui vem a pergunta da terceira questão. Segundo a reportagem, o setor pesqueiro produziu a cifra recorde de 128 milhões de toneladas de pescado para consumo humano, uma média de 18,4 quilos por pessoa. Dessa forma, é possível afirmar que a população mundial é de aproximadamente, mais uma vez tem o aproximadamente. Então, aqui, olha só que interessante, pessoal. Na nossa terceira questão, a produção de pescado é de 128 milhões de... Vou falar que eu estava anotando. Pois não? Eu estava anotando lá as coisas lá. Aqui? Aí, obrigada. Você vai anotar a questão, Elaís?
Olha só. Posso passar, Laís? Pode ir, professor. Legal. Então, vamos lá. Então, aqui, ó, a produção de pescado é de 128 milhões de toneladas. Tá? Toneladas. Ele fala no problema que o consumo por pessoa é de 18,4 quilos. E o problema pede, considerando que cada pessoa come 18,4 quilos aqui, e que a produção foi de 128 milhões de toneladas, qual é aproximadamente a população do mundo, né? Então, olha só, aqui está em quilo, aqui está em tonelada. Então, eu preciso, para trabalhar na mesma unidade, transformar tonelada para quilo. Então, se eu me lembrar daquela escala, eu vou ter que multiplicar por 1000 para sair de tonelada e chegar em quilo. Né? E aí eu vou ter, então, aqui eu já tenho 6 zeros aqui dos 128 milhões, com mais 3 zeros aqui, a gente vai para a casa dos bilhões, né? 128 milhões de quilos. Então, esse é o total da produção aqui em quilos. Quando eu divido isso por 18,4, que é o total de quilos que uma pessoa consome, eu vou achar o número de pessoas que estão consumindo isso aí. Então, foi o que foi feito, ó. 128 dividido por 18,4. Se eu separar esses zeros aqui, se eu pegar 128 aqui, esse número é 128 bilhões, é igual a 128 vezes 1 bilhão. Então, se eu deixar esse 1 bilhão aqui de fora, eu vou só dividir 128 por 18,4. Quando eu faço essa divisão, dá 6,95. Esse 6,25 vai ser multiplicado por esse 1 bilhão, né, que estava fora. Quando eu faço essa multiplicação, a minha população, ó, do mundo vai ser de 6 bilhões 950 milhões de pessoas. Né? 6 bilhões 950 milhões de pessoas. E quando eu olho para as nossas respostas, isso aqui é aproximadamente igual a 7 bilhões de pessoas. Né? Então, a resposta dessa nossa questão aí é a letra A. Entenderam isso aí, turma? Isso aí foi só dividir a quantidade da produção total pela quantidade que cada pessoa consome. Quando eu faço a divisão de um número por outro, eu acho a quantidade de pessoas no mundo. Ok? Entenderam isso aí? Tudo. Legal. Posso passar adiante? Pode. Então, vamos lá. Vamos para a quarta questão. Bom, aqui está a continha, né, do que foi feito. Né? E a nossa quarta questão, ela diz o seguinte, é uma continuação, né? Com os dados apresentados na reportagem, o valor total da ingestão de proteína animal através do consumo de peixe dos mais de 4,3 milhões de pessoas corresponde a... Olha só, lá no problema, ele dizia que o consumo por pessoa era de 18,4 e que, com esse consumo aí, as pessoas tinham 15%, então, de proteína animal, né? Então, quanto é 15% de 18,4 quilos? É 18,4 vezes 15% é 0,15, né? Então, se eu fizer essa multiplicação aqui, ó, esquecendo as vírgulas, eu vou fazer a multiplicação normal aqui e depois eu vou achar, eu tenho uma casa com mais duas aqui, 3 casas depois da vírgula, né? Então, quando eu faço a multiplicação aqui sem vírgula, depois eu só ando com essa vírgula 3 casas para cá, eu tenho que essa multiplicação me dá os 15% de consumo representam 2,76 quilogramas, né?
Só que eu olho para as respostas do meu problema e está tudo em grama. Então, mais uma vez, a gente vai recorrer àquela nossa escala de quilo, quilograma, hectograma, decagrama, grama, decigrama, centigrama e miligrama, né? E aí a gente vai ver que do quilo para grama, eu tenho que andar 3 casas, então eu tenho que multiplicar por 1.000. Quando eu multiplico 2,76 por 1.000, o que que acontece? Eu ando 1, 2, a terceira é o zero. Então, o 15% do consumo é igual a 2.760 gramas, que cabe aqui na nossa resposta a letra D de dado. Então, a resposta dessa quarta questão é a letra D de dado. Tudo bem aí, turma? Tudo bem. Tudo. Certinho. Tudo. Maravilha, maravilha. Todo mundo acertando aí, que coisa boa. Vamos lá para a nossa quinta questão, então. A nossa quinta questão é assim, ó. Fala assim: Zildete e Mauro são sócios em uma empresa. Certo dia, Mauro fez uma proposta à sua sócia. Olha só a proposta do Mauro, pessoal. Hoje, você recebe 1/5 do lucro da nossa empresa. A partir do mês que vem, aumentarei o valor para 1/6 do lucro. Bom, essa foi a proposta do Mauro. Então, com isso, ó, vem o questionamento. Podemos afirmar que a proposta de Mauro, aí vem aqui as opções. A letra A, reajusta a parte do lucro recebida por Zildete em 10%, dobra a parte do lucro recebida por Zildete, aumenta em 1/30 a parte do lucro recebida por Zildete, não aumenta e sim diminui a parte do lucro recebida por Zildete, e a letra E, não aumenta nem diminui a parte do lucro recebida por Zildete. Fizeram essa questão, turma? Sim. Eu fiz, Então- não coloquei nenhum cálculo porque eu só raciocinei mesmo. Deu letra D. Ele falou que Ok. aumentou, só que ele não aumentou, ele só diminuiu. Ok. Você que também foi pela lógica, acertou? Letra D? Eu acertei. Eu acertei. Legal, Lucas, legal. Olha só, então vamos lá. Isso aqui, na realidade, ó, como tá falando que foi no primeiro mês, ela vai receber 1/5 do lucro, né? Então, a gente tem que fazer uma comparação entre frações, né? 1/5 do lucro no primeiro mês. No segundo mês, 1/6 do lucro. Então, eu vou comparar duas frações. Mas eu posso comparar 1/5 com 1/6? Eu não posso comparar 1/5 com 1/6 porque elas não têm o mesmo denominador. Professor, eu sei essa daí. Se tem 1/5 e 1/6, multiplica 1 vezes 6 e 5 vezes 6, e depois multiplica 1 vezes 5 e 6 vezes 5, vai dar o total. É mais ou menos isso. A gente acha o MMC, não é isso, Laís? Vamos achar o Vamos achar. É isso mesmo, vamos achar o MMC. Então, como essas frações aqui têm denominadores diferentes, nós vamos fazer isso que a Laís propôs aí. Vamos achar o MMC entre elas. E aí, ó, a primeira fração, o MMC entre elas é 30. 5 e 6 é 30. Então, 30 dividido por 5 dá 6, vezes 1, 6. Então, essa primeira fração aqui, 1/5, ela é igual a 6/30. E a segunda fração, se o MMC é 30, 30 dividido por 6 dá 5, vezes 1 é 5. Agora, eu posso dizer, ó, como as frações têm o mesmo denominador, a fração maior vai ser aquela em que o numerador for o maior. Então, no caso aqui, 6/30 é maior que 5/30. E quem é 6/30 aqui? 6/30 é essa aqui, ó, é 1/5, né? É 1/5. Então,
essa aqui é a maior fração. Se Aí eu nessa tô, se eu tô pagando, só um minutinho, Laís, só para eu fechar o raciocínio aqui. Se eu estou pagando 1/5 do lucro, que é maior do que 1/6 no segundo mês, então eu não dei aumento coisa nenhuma, e sim eu diminuí a parte do lucro que a Zildete vai receber. Então, nessa questão, né, por conta dessa comparação aqui de frações, a gente percebe que a resposta é a letra D de dado, ok? Professor, e aqui, ó, bem aqui, ele falou que ia aumentar, só que ele não aumentou por coisa nenhuma. Exatamente. Na realidade, aqui o 30 é o mesmo, os dois são o 30, né? Aí tu vai ter somar o 6 com 5, aí tu deixa o 30 ali, soma o 6 com 5, vai dar o resultado. mas sim, tudo bem. Isso se eu quisesse fazer o somatório dessas frações, tá, Laís? Só que aqui no caso eu não estou querendo, eu estou comparando só para ver qual é a maior. Então, tanto para a soma de frações e a subtração, a gente tem que achar esse MMC aqui. Mas quando eu quero comparar também frações que têm denominadores diferentes, eu vou também achar o MMC. E aqui esse 6/30 está representando essa primeira fração aqui, que foi o primeiro mês de aumento, né? Então, na realidade, como vocês falaram aí, essa proposta do Mauro, ela foi uma proposta indecente, né? Porque ele não aumentou nada, ele só diminuiu o lucro da Zildete. Entendeu isso aí, turma? Sim. Legal, legal. Lucas acertou, né? Beleza, então vamos lá. Vamos para a nossa última questão. Nossa sexta questão aqui. A sexta questão, ela mostra aqui umas figuras geométricas. Professor, o outro professor já tinha feito essa daí. Perdão? Não é, Júlia. O professor não tinha feito essa, acho que tinha alguma coisa a ver. Eu acho que ele fez o A gente cálculo vai- do... Ele fez o cálculo do... O professor Alberton deve ter feito o cálculo do perímetro, né? Tá certo, professor, tá certo. E agora aqui, ó, essa outra questão, ela pede para que a gente trabalhe em cima do cálculo das áreas, ó. Podemos afirmar que as figuras que têm a mesma área são as seguintes. Então, olha só, Professor, essa aí é a 6? essa é a nossa sexta questão de hoje, tá? Ah, tá. Ok, obrigado. Então vamos lá. É porque esse 6 aqui ficou cortado, tá, pessoal? Mas isso aqui é um 6, tá? Isso aqui é um 6. Então, nós temos essas figuras geométricas e ele quer saber quais delas têm a mesma área. Então, ele diz aqui para a gente que cada lado aqui, ó, dessa malha quadriculada tem 1 centímetro. Então, vamos lá. Se eu for calcular essa figura A aqui é um quadrado. Então, se aqui tem 1, aqui tem 1, o lado do quadrado é 1 vezes 1. 1 vezes 1 dá 1 metro quadrado. Tá? Essa figura B aqui é um quadrado maior, né? Essa figura B aqui já é um quadrado com lado 2, ó. Aqui eu tenho 1 mais 1, 2. 1 mais 1, 2. Então, a área desse quadrado é 2 vezes 2, que é 4 metros quadrados. Ou melhor, tá, pessoal? Me desculpem. Só para não ficar, para não confundir vocês, como cada lado mede 1 centímetro, tudo que tiver em metro quadrado aqui, vocês consideram como sendo centímetro quadrado, tá certo? Então, aqui 2 vezes 2 são 2 centímetros vezes 2 centímetros, são 4 centímetros quadrados. Eu acabei colocando metro quadrado aqui, mas são centímetros quadrados, tá? E essa figura C aqui, ó? Essa figura C aqui, pessoal, o que eu posso fazer aqui, ó? Estão vendo esse triângulo aqui? Esse triângulo aqui, ele pode ocupar esse espaço aqui, ó.
E esse triângulo aqui pode ocupar esse espaço aqui. Então, na realidade, eu vou ter aqui, quando esse triângulo ocupar esse espaço, eu vou ter um quadrado aqui em cima de 1 por 1, que nem esse aqui. Então, eu vou ter 1 centímetro quadrado aqui de área. E quando esse triângulo ocupar esse espaço aqui, eu vou ter outro quadrado com as mesmas dimensões, de 1 centímetro quadrado de área. Então, essa figura total aqui, eu vou fazer a soma. 1 mais 1, ela tem 2 centímetros quadrados de área. Ok? E essa figura aqui? Eu posso fazer a mesma coisa também, né? Eu posso fazer a mesma coisa, jogar um triângulo daqui para cá. E aí eu vou ter um quadrado. De 1 por 1 dá 1 metro quadrado. E essa figura E aqui, ó, essa figura E, ela vai ser um triângulo bonito aqui, né? Ela vai ser um triângulo bonito aqui. Ou então, se eu considerar, ó, que isso aqui tudo é um retângulo, isso é um retângulo de 1, 2, 3, 4 centímetros vezes 1, 2. 4 vezes 2 dá 8, né? Dá 8. Esse retângulo aqui vai ser 8. Só que esse retângulo aqui eu só tenho metade dele aqui. Então, se eu dividir por 2, dá 4 metros quadrados. Então, essa figura, pessoal, também poderia fazer como um retângulo total aqui e depois eu dividiria só por 2, que é só essa área aqui que existe. Elas são 2 áreas iguais, ó. Ou então eu faria a área do triângulo mesmo, né? Que é base vezes altura dividido por 2. Então, ó, 2 vezes 4, 8. Dividido por 2 dá 4. Se nós olharmos aqui para as respostas, nós vamos ver, ó, que 4 centímetros quadrados aqui é igual a 4 centímetros quadrados aqui. Então, as figuras B e E é que têm áreas iguais, né? Então, a nossa resposta seria a letra B de bola. Resposta da questão é a letra B. Entenderam isso aí? Sim, Acertaram essa questão? sim. Legal. Legal, turma. Alguém tem alguma dúvida aí, alguma questão, pessoal? Não. Não. Ok, turma. Então, eu vou só parar aqui a nossa gravação, tá? Vou parar a nossa gravação aqui. Ok.